connosco o Zé e eu vamos partilhar o seminário desta manhã sobre metodologias que chamamos de produção de conhecimentos imersos em práticas transformadoras, e este trabalho, este seminário vai estar, é baseado um pouco num trabalho conjunto que eu e o Zé fizemos, escrevemos um trabalho em conjunto e refletimos a partir das nossas experiências no projeto Ulisses, coordenado pelo professor Búlgaro de Sousa Santos. Sim, essa também. Ora bem, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Estou um bocadinho constipado, não muito. Já há tempos que não estava assim. Ora bem, obrigado por terem-me convidado para estar aqui convosco. Peço desculpa se só vim nesta atividade, mas obviamente aqui com o meu filho. Então, os meus filhos para pedir desculpa, com certeza. Ora bem, ainda tenho um de 14 anos. Ora bem, e então... Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Vocês verão que os slides vão estar em inglês, porque o texto que nós escrevemos está em inglês e, sinceramente, nem eu nem o Zé tivemos tempo de traduzir. Mas como vamos falar em português, e aquilo é só um apoio, creio que não vai dificultar... O texto que vocês partilharam, Não, porque ainda não está publicado. Ok, então a Teresa desafiou-me para isto porque nós, a colega Manuela Guilherme, pediu-nos para, com base na nossa experiência no Alice, nas nossas andanças em mundos diferentes, a Teresa depois falará da parte, estamos a 24 um do outro, e eu, no meu trabalho de campo na Índia, não é? Decidimos escrever uma pequena reflexão sobre o tema que está aqui, sobre a questão da epistemologia. Está errado? Não. Olha ali, crítica feminista e epistemologista. Desculpa. Este sai em português. Não, este é o outro. Já sei estas coisas. Vocês desculpem, pá. Este é que eu tive, produção de conhecimentos imersos em práticas transformadoras, está ali um erro, e a partir da relação da minha presença, que já vou contextualizar na Índia, em que o objetivo inicial era estudar os Dalits, os chamados intocáveis, agora o termo político é Dalits, e a forma como eles e elas se relacionavam enquanto casta, grupo social, com a questão das catástrofes, com os desastres, sabendo que os Dalits são 200 milhões de pessoas, só na Índia, e são afetados e afetadas anualmente por vários tipos de catástrofes. Eu ia estudar uma zona, Patna, em que praticamente todos os anos há inundações e há 1 milhão de pessoas que ficam deslocadas ou 3 ou 4 meses. Esse era o tema central. Mas ao chegar à Índia, ao chegar ao terreno, fui confrontado com contraconhecimentos. Ou seja, os Dalits estavam organizados, tinham os seus cientistas, tinham os seus especialistas e não estavam muito interessados na minha temática. Para eles, a catástrofe era o dia-a-dia. Era não ser considerado um ser humano pelo fato de seres de uma casta em que não podes ser tocado, não podes tocar, não podes entrar nos templos, se és budista, se és hindu, se és católico, não podes entrar na igreja, porque a casta atravessa todas as religiões e é um destino para a vida, ou seja, aplica-se em qualquer contexto onde tu estás. Em Lisboa, em Maputo, em Londres. Basta dizer, pelo menos na conclusão do Brexit, não é? A legislação mais avançada de defesa das pessoas chamadas de castas inferiores é uma legislação aprovada pelo Parlamento Britânico, que proíbe a contratação e o relacionamento com base na casta na Grã-Bretanha.
e um dos líderes até foi chamado para a Índia para dar informações sobre esse acontecimento. Mas estava ainda outra a tentar pensar que aqui ia partilhar convosco, e a centralidade e a relação com aquilo que nos traz aqui, que é esta questão do patriarcado e como é que se produz conhecimento, tem a ver com a minha vivência com os grupos Dalit e sobretudo com os grupos das mulheres Dalit, em que, depois vou, não sei se temos net aqui, depois podemos falar. Sim. A grande líder Rajni Tilak faleceu ano passado em 18, e dá para escrever aqui, Rajni Tilak, e ela acentuou, é interessante, que todas as reuniões das mulheres Dalit eram só com mulheres. E como eu era estrangeiro, fui autorizado a participar em algumas das reuniões, sendo homem, porque era estrangeiro, e como era estrangeiro não se aplicava, em princípio, a questão da casta, a questão de não poderem tocar. E então, em todas as reuniões que eu estive, eu descrevi isto aqui no livro, publiquei com o professor da leitura que está ali, no livro da Demodiversidade, há um capítulo sobre a minha experiência etnográfica e política na Índia, mas não nesta componente feminina, com as mulheres. E há aqui um episódio que eu conto no início, mas em todas as reuniões, a primeira coisa que se fazia, o primeiro ritual, eu quando entrei, achei interessante, era as mulheres vinham-me tocar. Portanto, vinham-me tocar porque podiam-me tocar. Para mostrar que estavam próximas de mim e quebravam esta barreira que tem com alguns homens até, Dalits, e com as outras castas. Este é o princípio que me levou a refletir, e há aqui uma questão de base. O Boaventura tem, no último livro, O Fim do Império Cognitivo, tem alguns capítulos, ali depois falará, há alguns capítulos sobre a questão do corpo, esta questão do corpo que é fundamental. Produzir conhecimento, experienciar o mundo, sempre com um corpo em situação. Sempre com um corpo que é interpelado. Porque exteriormente pode parecer um Dalit, ou porque, incrivelmente, tu te chamas de uma determinada maneira. Na Índia, o teu último nome denota a região de onde vais e a tua casta. Portanto, os jovens com aspirações de mobilidade social, a primeira coisa que fazem é mudar o nome. Têm dois nomes. O nome deles, que usam nos seus símbolos, e o nome oficial, se quiserem esconder a casta. Se quiserem esconder a casta. Portanto, é tão simples quanto isso. Alguns não querem esconder porque têm acesso a cotas. O sistema de castas acabou formalmente com a Constituição da Índia, a sua aprovação, nos anos 50 do século passado, e eles têm cotas. Os Dalit e os Adivasi, que são as tribos, não se chama, o governo indiano chama schedule castes, schedule castes, não Dalits, que é um termo politicamente reivindicado por eles e por elas, e que não é utilizado oficialmente. Os funcionários indianos na Índia estão proibidos de utilizar o termo Dalit, é interessante. Usam schedule castes. Nem esqueci como é que é traduzida, castas indexadas, ou nem sei bem a designação. Como? Não, podia ajudar, não, na tradução. E nestas relações, eu estava nesta questão do corpo, e como temos aqui as epistemologias reflexivas, e como algumas autoras, algumas saberão melhor isto do que nós, e pelo menos do que eu, não é? Esta questão de ser, como é situado no Ventura no último livro, mas já há uma longa tradição nisto, a ser um conhecimento que é sempre situado, que é sempre baseado numa experiência, naquilo que a Ventura elabora e aprofunda, na copresença. Ou seja, como estávamos a fazer aqui no início, e como agora estamos aqui nesta, é na copresença que se aprende a refletir, é na copresença que nasce o conhecimento. E eu estava, e passei por uma notícia ontem, e vou contar um episódio, algumas já sabem, alguns, de quando foi o Fórum Mundial em Tunis. Estava lá uma ativista, que é nossa conhecida, de alguns e de algumas, Lilian Celiberti,
e estava numa sessão sobre feminismo, só com mulheres, em que estavam algumas ativistas feministas da Índia, mas de casta alta. E num pequeno momento, a reunião que nós estávamos a ter, o encontro, ficou num impasse, porque não percebiam o que é que a Liliane Celiberta queria dizer. Alguém sabe ou quer ajudar quem é que é a Liliane Celiberta? Não? Não sabe? Não. Liliane Celiberta é uma ativista uruguaia, foi presa no Brasil, em 78, em Porto Alegre, na famosa, quer dizer, infame, Operação Condor, que era os serviços secretos dos países do Sul, o Sr. Pinochet coordenado, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Brasil, Argentina, raptavam e prendiam os ativistas considerados de esquerda que viviam nos diferentes países. E, como saberão, perto de 100 mil pessoas foram raptadas e mortas e praticamente só escaparam Liliane Celiberta e o seu companheiro de altura e os 2 filhos. E escaparam por quê? Uma coincidência de alguém que soube que eles tinham sido detidos, agora não voltámos por nós todos, e telefonaram para a revista Veja. E o jornalista e o fotógrafo da Veja foram ao apartamento e, quando abriram a porta, estavam lá elementos dos serviços secretos do Brasil e do Uruguai. E não os prenderam, ficaram detidos durante um pouco, e quando saíram, publicaram na revista Veja, na sua edição de 78, isto é 78, uma denúncia de que havia ativistas estrangeiros presos no Brasil. Eles depois foram deportados para o Uruguai, tiveram presos até 83, e, na verdade, não foram mortos porque, a nível internacional, sabia-se, havia informação a nível internacional de que eles estavam presos. Seria muito difícil para o governo do Uruguai os matar. Praticamente são os únicos sobreviventes desta operação Condor. E então, o que é que se passava? Nesta reunião em Tunes, que também fomos para lá num tumulto, meio de, se pode chamar um golpe de Estado, sim, e com grande perturbação. E então o que é que acontecia? As ativistas da Índia não percebiam o que é que a Liliane Celiberta queria dizer sobre o uso do corpo, um corpo que foi torturado durante 5 anos, um corpo que sobreviveu à tortura porque se lembrava dos filhos, o Camilo e a Francesca. E eu fui recuperar o livro dela, Minha Habitação, Minha Celda, a minha casa, a minha cela, onde ela, com uma jornalista, uma escritora jornalista, faz um relato dessa situação, com a Lucy Garrido. Vou escrever Liliane Celiberta. Isto tudo estava aqui, não é? Estamos aqui a teoria. O que é isto do conhecimento situado? O que é isto? Que é a emancipação sempre contextual. E lembrei-me de Rajni Tilak, que eu conheci pessoalmente e que faleceu o ano passado. Já vou falar também dela com mais pormenor. E vou só escrever Liliane. Devia pôr até ali a fotografia. Liliane Celiberta. A minha letra é como outras. E a senhora da Índia era Rajni Tilak. Conheci pessoalmente o professor Boaventura, acho que em Mumbai, não tenho certeza, na Força Social Mundial em Mumbai. Pelo menos ela referiu o seu nome, não sei se lembra. Rajni Tilak. Ela diz que com Ashok Bharti tinham organizado o Fórum Social Mundial em Mumbai e a Púrpura. Pronto, não há nada. Eu vou fugir daqui dos conversas e vou procurar na net para vermos a fotografia. Gosto de falar. E então, Liliane estava a explicar às colegas, às ativistas da Índia, só para ver quem é. Algumas das imagens de Liliane, que é conhecida pessoal, uma aventura, já cá esteve no livro. Não interessa, só para ter. Também não precisa um fetiche. Diga? Conhecida é pouco, é uma grande amiga. Sim, pronto. Apresentei-me um prazer. Sim. Não, mas eu não a conhecia pessoalmente. Eu estava em Tunes e, como falo inglês e um bocadinho de espanhol portunhol,
fui chamado para tentar traduzir, porque os tradutores ficaram parados. É interessante. Houve ali um momento de não tradução. E é nesses momentos que se aprende, não é? É nesses momentos que se aprende ou desaprende. O que é isso? Ser uma mulher que é presa, uma mulher que é torturada, está a contar a sua experiência e as colegas ativistas da Índia também, que não passavam pela questão de casta, porque eram de castas altas, não conseguiam perceber. E Lilian estava a contar como é que foi torturada e como é que sobrevivia na prisão, o que é que fazia para passar estes dias de tortura, sendo que a filha sempre esteve no Uruguai, em Montevideo, enquanto que o filho foi ter com o pai para a Itália. Eles tinham 8 anos e 3 anos. E o que é interessante, não tem, mas pronto, quando ela sai da prisão, a filha está com ela, vai ter com ela, mas o filho não está. E ela é deslocada para o aeroporto, ela pensava que ia ser deportada, e tinha um avião, era isso que ela estava a contar às ativistas. Um avião da Itália estava na pista, e ela pensava que ia ser deportada para a Itália. E esse avião, o governo italiano, tinha trazido o filho, Francesco, para se encontrar com ela. E ela estava a contar este momento do encontro, não é? O que é o significado da maternidade para uma feminista, não é? Ser mãe. E ela no livro conta, quando foi presa, e vou traduzir, que está em espanhol, isto para nós refletirmos sobre o que é isto já agora vou para o Rajni Tilak, que faleceu ano passado. E já vou calar para a Teresa falar. Não. Sim, temos tempo. Rajni Tilak, ativista de Dalit, está ali também. Mas, então diz Lilian Celiberti. O momento da despedida com Camilo e Francesca vivi muitas vezes. É melhor ler em portunhol, porque isto não se consegue traduzir. O momento da despedida com Camilo e Francesca lo vivi muitas vezes. Hasta o dia de hoje, não puedo pensarlo sem morrer-me um pouco. Les digo que não se preocupem, que tudo vai sair bem, que me levam ao Brasil, pero pronto volveremos a ver-nos. E lhe pido a Camilo que não se separe de la hermana e la cuide. E depois, mais à frente, quando me iba, Francesca chorava e me chamava, e Camilo me mirava de uma maneira tão ronda que me riria. As duas imagens perseguiram mis noites por 2 largos meses, hasta que soube que estavam a salvo, um no Montevideo e outro em Itália. Sin embargo, cada tanto volveriam. As coisas se superam, pero não se olvidam. Ou seja, as coisas superam-se, mas não se esquecem. Ela disse isso na Comissão de Verdade no Brasil, quando foi chamada para depor contra a pessoa que aprendeu e torturou, que agora é um dos ativistas do partido do Sr. Bolsonaro. Em Porto Alegre, o mesmo indivíduo. Portanto, nesta reflexão, não se entendia, muda-se os tempos, muda-se as vontades, mas as pessoas, os torcionários e os fascistas são sempre os mesmos. As ativistas não percebiam, e eu fui tentar traduzir aqui no meu Portugal, como viram, aqui, e também não tive, para dizer a verdade, fiquei, pronto, eu também tenho filhos, e o que ela estava a contar não é ter filhos, mas era uma coisa que as feministas não estavam a perceber da Índia, que era o papel da maternidade, ter filhos que te levam a uma experiência circulada, quem não tem, não é uma condição necessária para ser revolucionário, mas essa incomensurabilidade que eu não consegui traduzir e a reunião não continuou. Não havia ali um imponderável que não dava para ultrapassar. E então, fomos tomar um chazinho e as outras colegas ativistas ficaram no terreno. Rajni Tilak disse-me, convidou-me para ir a uma reunião só de mulheres feministas e também assisti a um momento, não é traduzível, eu tinha um tradutor, estavam a falar em hindi, tinha um tradutor para inglês, que é difícil de perceber, e que eram algumas ativistas feministas Dalit, que estavam a reivindicar o direito ao uso do corpo. E Rajni Tilak estava
contrariando, dizendo que, porque neste regime opressivo, mas também que é um regime económico, que são aquele sistema de castas, uma casta superior não pode tocar num Dalit. Os Dalits só fazem aquilo que ninguém quer fazer. Recolher cadáveres, limpar o lixo, limpar as retretes, tocar no corno, fazer sapatos, tudo o que tem a ver com algo que implica sujidade. Mas, incrivelmente nesta reprodução entre patriarcado, casta, religião, capitalismo, porque é uma divisão do trabalho feroz, é anterior ao capitalismo, mas está com o capitalismo, uma forma de reprodução do capitalismo, e colonialismo também. O sistema, os ingleses usaram isto de forma magistral, reacentuaram a questão das castas e tentaram ter como aliados os Dalits. Não vou agora contar os episódios todos aqui, não é? Mas a primeira revolta que há em Nova Delhi, contra o poder opressivo colonial, é uma força que vem de Patna, onde eu estive, aliada à Grã-Bretanha, à Inglaterra, que vai esmagar a rebelião. E alguns ativistas relembram esse momento como o momento alto dos Dalits, porque era uma forma de, aliados com o exército britânico, como alguns dizem, dar uma lição às castas altas. Portanto, as coisas são muito complexas. Isto é um episódio nosso, não é politicamente correto falar ainda, não se pode falar muito, porque mostra que os Dalits, uma grande parte, estavam com o exército colonial britânico. O pai do Ambedkar, o grande líder, era capitão do exército inglês, professor, mas eu tenho. Bem, aqui não é professor, aqui é uma partilha. Mas era professor do exército britânico, o pai de Ambedkar, o grande líder Dalit, escreveu a Constituição da Índia e o grande adversário de Gandhi. O professor Boaventura, no último livro, tem páginas maravilhosas sobre Gandhi. Eu sou mais escrito que de Gandhi, como tive com os Dalits, eles não gostam muito de Gandhi, porque Gandhi chamava aos Dalits os filhos de Deus, de uma forma um bocadinho pejorativa. Mas não vamos entrar nisso, seria outro seminário, como as coisas são complexas e se cruzam muito nas memórias, nas vivências, no cotidiano, e então, qual era o argumento de Rajneeshpuram? É que no meio deste, não se pode tocar em ninguém. Os Dalits não podem entrar nos templos, não podem. Ainda agora viram uma luta, a semana passada, mulheres indianas reivindicando a entrada em templos. E os tumultos, aquelas mulheres eram de casta alta, atenção. Não eram Dalits, porque a chegada de um Dalit a um templo daqueles seria inconcebível. Havia uma revolta, era inconcebível, mas têm outros templos para eles. E muitos deixaram de ser hindus para tentar ultrapassar esta opressão de casta histórica, convertendo-se ao budismo, ao catolicismo, seja o que for. A religião como uma forma de emancipação. Ambedkar converteu-se em 1956 ao budismo e apelou a que os Dalits se convertessem ao budismo, com a ilusão que iam fugir ao efeito de casta. Estas coisas são muito complexas. Então o que é que argumentava Rajneeshpuram? O que é que ela argumentava? Que o direito ao corpo, sim, mas não na componente das trabalhadoras do sexo. Porque, e agora vou parar 3 segundos, há um único aspecto onde as castas altas não ficam contaminadas com a presença das castas mais baixas, é a relação sexual. Aliás, na história, a maior parte dos templos, depois da oração, os homens tinham mulheres à sua disposição que eram Dalits e Adivasi. E se leram uma reportagem semana passada, há regiões da Índia que as famílias criam as suas filhas para as vender aos homens mais ricos. E estas filhas são Dalit e Adivasi. Hoje, 2019. Portanto, o argumento de Rajneeshpuram, que era radical, era de que a reivindicação do corpo é contextual. Sim, o direito ao meu corpo, não o direito ao meu corpo numa componente sexual imbuída numa relação de opressão, dominação, exploração, que é a casta e a relação sexual. Portanto, é incrível
que não possa fazer nada. Eu não sei se já estiveram nesse contexto, mas as pessoas bebem, não tocam, não sabem quem é que esteve aqui a tocar no copo, não sabem quem é que esteve a tocar na garrafa, e então não tocam, bebem à distância. Isto é tão... Os donos não são empregados de mesa, não são empregados de comércio, nada que possa haver contato, mas na relação sexual podem ser homens e mulheres, não é? Ou transexuais também. Aí, na relação sexual não tem a componente de poluição, não tem a componente. E eu estava ontem a olhar aqui para o corpo que nós fizemos, as filmagens a 3 a 21, e estava a pensar nisto aqui, que é o que é isto do conhecimento situado, que é trazido por algumas feministas assim de atrás, o que é isto no cotidiano, o que é isto da... Podem interromper, perguntar, comentar, não é preciso estar eu aqui deste lado. E aqui, quando queremos entender ou partilhar um discurso, temos que o referenciar sempre a um contexto de produção e tentar ver, como está ali, os pontos negros ou os pontos não visíveis nas relações de poder. E reparem o que era estranho, por exemplo, eu estar naquelas reuniões, foi só algumas, não podia estar em todas, como homem, não é? A condição era, eu não percebia metade, tinha um tradutor, a maior parte das coisas não traduzia, devia ser aquelas que não interessavam que eu soubesse. Mas o interessante era a importância de tocar, saberem que eu, como estrangeiro, estava fora das relações, estava fora, quer dizer, não estava, mas estava numa lógica de relação que não podemos ser ingênuos, não é? Porque naquilo que decidiam nas ações mais radicais, eu não estava presente, não sabia o que é que se ia fazer, só sabia depois com aquilo que via e que partilhava com eles e com elas. Esta questão da casta, para mim, eu nunca tinha pensado, foi no terreno, e tendo em conta, eu ia estudar basicamente a questão do capitalismo, do patriarcado, do colonialismo, como o Ventura coloca, e a religião, esta força secular da religião, da definição de castas, que agora, que o partido no poder na Índia se reforçou muito, sabem disso, têm lido, ou pelo menos têm tido, há reconversões forçadas, comunidades que se converteram ao budismo, que se converteram, são reconvertidas para o hinduísmo de forma violenta. E eu agora aqui, queria também contar um episódio, já contei, quando estive a apresentar e a dizer o que era o Alice, de onde é que vinha, para onde é que ia, o que é que estava ali a fazer, e a falar mesmo das epistemologias do Sul. Há aqui uma questão, que é também a tradução, não é? É que para os Dalit, isto aqui é uma leitura, acho que nunca partilhei isto, para os Dalit o Sul não é virtuoso. O Sul não é emancipador. Eu vou explicar. Estou só aqui, neste pedacito aqui, podem, só aqui. O que é isto do conhecimento situado? O que é isto de alguém que é preso, torturado e se agarra à imagem dos filhos e depois está anos sem falar naquele episódio com os filhos? A Liliane teve 5, 6 anos que nunca abordou, nunca falou com os filhos. Porque é que esteve presa, porque é que foi torturada, porque não se falava. Era uma sociologia da ausência tácita. E depois ela também contou uma sessão, um dia em que decidiram se sentar e falar, e agora o Camilo, o filho, os ativistas participam nas sessões, e foi importantíssimo na Comissão da Verdade, porque ele viu e dá o seu testemunho, porque viu da varanda quem é que estava, quem é que do Brasil estava prendido a mão. Escrever alguma coisa. O irmão está a fazer qualquer coisa. Seja Era a ajuda. história, Mas tu não era emancipador. o episódio. Estão a ver que há pessoas ainda que estão a seguir isto. Ora bem, Virtuoso. numa aldeia, as famosas Panchiat, não são emancipadoras para os Dalit. O poder, a base de comunidade, não é porque eles não fazem parte da comunidade. Então, eles e elas não são seres humanos. E eu peço desculpa trazer este contexto, mas é com este contexto que nós podemos refletir de forma universal destas relações locais, não é?
E a componente epistemológica que está aqui, e não só. Mas, quando se começa a falar das filologias do Sul, e eles conheciam a obra do Sr. Boaventura, porque esta foi a minha grande surpresa, vamos ver à frente, é que para qualquer tema eles tinham os seus especialistas, e eu tinha que apresentar o que é que trazes, o que é que queres, e o que é que trazes de novo ou não, e a contra, em todas as reuniões, havia sempre alguém que percebia de alterações climáticas, de cheias, de género, diferença sexual e catástrofes, que era o meu tema inicial, tudo isso. E então, numa aldeia convencional, numa comunidade convencional da Índia, os Dalits moram fora. Sempre, não é? Fora. Para não poluir os caminhos, os poços, tudo isso. E onde é que moram? Se quando chegarem a uma aldeia e perguntarem depois, não preciso perguntar, vão sempre para sul, porque eles moram a sul. Fora. Fora. Porquê? Porque lá dentro, os brahmanes, os senhores da religião, etc., quando de manhã nas orações, são feitas para leste e para norte. Nunca virados para costas. O norte aqui. E este sul, para eles, é um sul do lugar negativo. E que, a partir do sul, não podem falar, porque é o sítio onde estão. E têm que se deslocar nesta linha. Isto não é uma linha abissal, isto é uma linha. Isto é uma linha. É ultra abissal. Não é? Esta linha não é ultrapassável e a minha surpresa, não sei se relato isso aí, é numa reunião só de mulheres, há 3 mulheres lá atrás que estão de cara tapada. Numa reunião de mulheres de Dalit, estão de cara tapada, com véu. E eu perguntei à Rajni quem são. São Unseeable. Alguém me ajuda a traduzir isto? Unseeable. Não podem ser vistos. Isso. Não vistos. Não podem ser vistos. Unseeable. Invisíveis. E agora? Depois vou. Como é que se produz luta a partir disso? Como é que se produz emancipação? Como é que o teu corpo é uma forma de luta, não é? Por exemplo, fazendo um comício numa cidade e poluindo a cidade e obrigando a cidade a despoluir, com os carros a lavar atrás, por exemplo. Ir para os sítios que são considerados com 20.000, 50.000 pessoas e usar as avenidas principais só para chatear. A presença do corpo, ela própria é interpeladora. E eles faziam muito. As marchas, as caminhadas, e podem crer, tal e qual como aqui na cama, vão atrás para limpar, depois de se beber tanto, não é? Iam limpar para despoluir. São unseeable, mas são fuckable. Como? São unseeable, mas são fuckable. Sim. Aqui, a componente sexual não polui. Vejam um sistema religioso que tem esta componente, porque os templos tinham mulheres. Quem é que proíbe? Quem é que proíbe? O colonizador inglês. Vai proibir o casamento de meninas. O colonizador inglês que vai proibir isto tudo. Vai aceitar tacitamente, vai proibir as mulheres nos templos, a morte das viúvas. Não é? Tudo isso vai ser proibido por decretos pelo colonizador, que se vai aliar muitas vezes com os Dalits, com os homens que pertenciam ao exército. E então, as Unseeable, eram senhoras, eram 2 mulheres, Unseeable, não podem ser vistas. Portanto, estão num nível tão baixo, que as castas superiores não podem vê-las e só podem circular de noite, quando ninguém está, ou então de dia com a cara tapada, mas é tapada, totalmente. E eu achei estranho, numa reunião de Dalit, aquelas mulheres tivessem com a cara tapada. E perguntei se podiam destapar. Não foi muito bem acolhido, o que mostra a reprodução faz dentro. Estamos a falar de Rajni Tilak, que é mais radical, é uma poeta muito conhecida, uma excelente escritora, a maior parte está em Índia, praticamente não há nada a traduzir. Eu até aqui, foi fundadora da Associação Indiana de Escritores Dalit, tudo isso, do movimento das mulheres e tudo isso. Mas autorizaram, quer dizer, foi permitido que durante
10 minutos, as mulheres tirassem o véu, mas depois voltaram a pôr. E tiveram na reunião sempre com o véu. E quem sou eu, não é? Não ia ser eu que ia impor, não é? Pedi, vi que não foi uma pergunta um bocadinho fora de contexto. Nós, nos manuais, aprendemos que não devemos fazer, não é? Nos manuais de metodologia, que não nos devemos impor no terreno. Mas eu foi surpreendido, perplexo, não percebi. Não, sinceramente, não conhecia aquela categoria. Não sabia. Pensei que fosse outra coisa qualquer. E depois fomos explicar, e para os próprios Dalit, não era adequado aquelas mulheres estarem de rosto destapado. 3 mulheres, uma mais velha, estou a ver, com soluções, e 2 mais novas. Portanto, esta questão do conhecimento, não é? E depois como é que se constrói a copresença, não é? A partir de narrativas, de histórias. O que é que eu estou a fazer?